Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amém? Primeira coisa eu quero te perguntar, você vai ficar comigo aqui? Você tem que ficar comigo aqui, irmão. Não pode dormir, não pode viajar. Fica comigo aqui, amém? Glória a Deus. Então nós temos sido ministrados aqui nesses dias sobre o tema reinar em vida. E é sobre isso que eu quero continuar compartilhando aqui com os irmãos nessa manhã, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Amém. Então aqui hoje eu quero compartilhar com você sobre a história de Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta que foi levantado por Deus na época que o rei Acabe que estava reinando sobre Israel, né? Só que o rei Acabe era um mau rei. A palavra fala assim que antes dele não teve nenhum rei que foi pior do que ele. E pior, ele casou errado. Irmão, deixa eu já começar falando uma coisa aqui, principalmente cadê os jovens e adolescentes? Dá uma glória a Deus aí. Vocês não podem me largar não aqui, os adultos podem me largar, mas vocês não, hein? Irmão, ele já casou errado. Casar errado é metade da vida errada, irmão. Então, ó, presta atenção quem você vai casar. Você que já casou, pede graça e misericórdia para Deus para continuar. Amém? Aproveita o dia dos namorados, está chegando, faz aquele, né? Aquela esqueminha. Mas a palavra fala que Elias casou errado com Jezabel, que era uma mulher de outro povo, né? E ela trouxe vários problemas. Mas eu queria pontuar algumas coisas de como que Elias reinou em vida. Mas também em algum momento, quando que Elias deixou de reinar. Mas eu queria ler com você aqui agora o versículo 1. Está escrito assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, do Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, irmãos, Israel estava perdido. Israel tinha parado de adorar o Senhor, estava adorando Baal, estava adorando outros deuses e tinha largado Deus para trás. E sabe, Elias agora se coloca diante do rei Acabe para entregar uma palavra. Qual é essa palavra? É o seguinte: não vai chover enquanto eu não liberar chuva. Não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. Por quê? Porque o povo ia começar a perceber o quanto que eles precisam de Deus. Agora, irmãos, se coloca na posição de Elias. Você precisa entender o seguinte, irmãos. Por exemplo, o pastor. O pastor, ele é estimado pela igreja, porque a igreja vê valor no pastor, porque a igreja tem revelação do chamado pastoreado. Mas, irmãos, como que o mundo vê um pastor? Algo que o pastor Bruno sempre falou: o pastor acorda todos os dias com a sua índole em xeque, sendo questionado, sendo duvidado. Então, irmãos, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, Elias tinha valor, mas no Elias, para Acabe, quem era Elias? Mas sabe, Elias se colocou numa posição de quem reina. Ele tem que chegar diante do rei e ele dá uma ordem: é o seguinte, rei Acabe, não vai chover enquanto eu não declarar que vai chover. Isso é o quê? Uma posição de quem reina, irmãos. É uma posição de quem tem coragem. Imagina se o Senhor entregasse uma palavra para você entregar para o presidente. Você chega: esse presidente é o seguinte, não vai chover no Brasil nos próximos anos. Meu Deus, como que você ia ficar? O que ia acontecer? Você ia fazer, sabe? Elias aqui, ele teve uma posição de quem reina. Ele liberou uma palavra: não vai chover. Mas sabe, quando nós continuamos aqui na história de Elias, queria que nós fôssemos lá para o capítulo 18. Depois que ele libera essa palavra, passam-se alguns anos e o Senhor fala com Elias novamente. Fala: Elias, volta até o rei Acabe e fala para ele que agora vai chover. Agora eu vou liberar a chuva, né? E a palavra fala assim que Elias chega para Acabe, entrega essa palavra, só que ele também lança um desafio. Ele pega e fala o seguinte: rei Acabe, chama aí todos os profetas de Baal que você tem, os 450 profetas de Baal, e manda eles vir aqui. Vamos pegar 2 novilhos, eles vão clamar para o Deus deles, para que esse novilho seja consumido, e eu vou clamar para o meu Deus, para que o novilho seja consumido. O novilho que for consumido é o Deus que é real. E a Bíblia fala então que eles se reuniram ali com os 450 profetas, e Elias foi educado, falou: vou deixar vocês começar, vou deixar vocês dar o primeiro passo.
E a Bíblia fala que os 450 profetas começam, né, a se flagelar, a clamar, a pedir. Aí Elias começa a zoar, a zombar. Olha, talvez ele tenha ido viajar, talvez ele esteja dormindo. Clama um pouco mais alto. E a Bíblia fala que eles levantam a voz, clamam desde o amanhã, de manhã até o entardecer. E a palavra fala que nada acontece. Então a palavra fala que Elias toma posição, ele pega o novilho, ele restaura o altar do Senhor, coloca o novilho, coloca a lenha, e não satisfeito, ele pede para que seja jogado água 3 vezes sobre o novilho. E ele ora, Senhor, e ele pede. E a palavra fala que o fogo de Deus desce e consome todo o fogo que tinha no altar. Sabe, irmãos, isso é uma posição de quem reina. Elias não foi alguém que fugiu, não nesse momento. Não foi alguém que temeu, foi alguém de posição. Preste atenção, homens e mulheres que reinam são homens e mulheres de posição. Homens e mulheres que reinam são homens e mulheres que governam sobre o ambiente. Sabe, irmão, você precisa entender que no teu trabalho tem um chefe, se você não for o chefe. Mas sabe, o governo daquele ambiente está nas tuas mãos. Na tua família, talvez ninguém é convertido, mas sabe, o governo da tua casa está nas tuas mãos. Ontem aqui no culto de jovens, o Mateus estava pregando, e ele falou, irmãos, eu vim para a igreja pela graça, foi o Senhor. Minha mãe não é convertida, meu pai não é convertido, ninguém da minha família é convertido, e eu vim. Sabe o que é isso? Agora ele tem uma posição de quem reina no lar dele. Eu queria ler com você, capítulo 18, no versículo 40. Capítulo 18, versículo 40. Se alguém puder trazer um pouquinho de água, estou meio em choque. Só um golinho de água, por favor. Está escrito assim, então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o riacho de Quizon, e lá os matou. Sabe, Elias começou o trabalho e finalizou o trabalho. Aquilo que ele colocou foi consumido pelo Senhor. Ele depois perseguiu os profetas e matou todos, para acabar com essa bagunça. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que pessoas que reinam são pessoas que têm posição de governo. Você tem que ter posição de governo na tua casa. Marido, você tem que ter posição de governo no teu lar. Líder de célula, você tem que ter posição de governo na tua célula. Diga amém. Você tem que ter posição de governo no teu trabalho, nos ambientes. É igual o pastor ministrou algumas semanas. 10 foram lá, viram, não dá para possuir, mas 2 tiveram posição de governo, vão possuir, o Senhor nos entregou, está nas nossas mãos. Você tem que ter a fala de quem governa o ambiente, por quê? Porque é você que carrega a fé, é você que carrega o Senhor, por isso, irmão, reine, em nome de Jesus, que você possa ter um posicionamento de quem reina, amém? Aleluia, queria que nós fôssemos aqui para o capítulo 19, do versículo 1 ao 3, um pouquinho mais para frente. Então, o que aconteceu até agora? Elias recebeu uma palavra, declarou que não ia chover. Amém? Passou-se alguns anos, o Senhor fala com ele, então ele volta ao rei e declara, vai chover. Mas não contente com isso, ele se posiciona contra os profetas de Baal e mata todos. E agora nós vamos para um terceiro momento da vida de Elias, aqui no capítulo 19. Então está escrito assim, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3, olha o que aconteceu agora. Elias teve, fala comigo, medo. Fala comigo, e fugiu. Continua dizendo assim, para salvar a sua própria vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Então agora nós chegamos, irmãos, num terceiro momento na vida de Elias. Aquele homem que havia reinado, tido posição de governo diante das situações. Agora, ameaçado por uma mulher, ele faz o quê? Ele tem medo e foge. A verdade é só uma. A mulher bota medo no homem, papo reto. Desde o começo, quando tem que chegar na mulher, como que o homem vai? Oi, tudo bem? Em choque, né? E depois você passa o resto da vida tendo medo dela, e esse é o fluxo da vida. Brincadeira, irmãos. Mas sabe,
Um homem que derrotou através do nome do Senhor 450 profetas de Baal, agora está com medo de uma mulher. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Enquanto esses anos passavam, enquanto Elias estava fazendo todas essas coisas, Jezabel já estava matando o profeta. E ele não estava preocupado. Mas agora que ela focou nele, como que ele ficou? Em choque, com medo, fugiu. Esqueceu da posição de governo. Então, eu quero pegar essa história de Elias, destrinchar ela, para que nós possamos aprender sobre reinar em vida. Então, esses 3 pontos, esses 3 trechos da história, eu quero levantar alguns pontos com você dentro disso. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui sobre quem reina em vida, eu vou falar 4 pontos. Reina em vida, irmãos. Primeira coisa, quem tem favor. Quem tem favor, irmãos, vai reinar em vida. Sabe, quando Elias chega e fala, não vai chover, me fala, irmãos, o que o homem pode fazer para não chover? Qual o poder que você tem para impedir que a chuva venha? Para impedir que faça sol? Você tem poder? Sim ou não? Não. Quando Elias vai, libera essa palavra, ele vai confiado no quê? No favor de Deus. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você acordar todo dia para trabalhar, acorde para trabalhar, mas vá trabalhar confiado no quê? No favor de Deus. Ah, não, eu preciso ir falar com o cliente. Vai falar com o cliente, mas vai confiado no quê? No favor de Deus. Ah, eu preciso resolver uma situação com a minha esposa em casa, com o meu marido, está meio estranho, preciso sentar com ele e conversar. Vai, mas vai debaixo do quê? Debaixo do favor do Senhor. Irmão, você precisa entender que se nós não tivermos favor, nós nunca reinaremos. Não há como reinar sem favor. Ontem nós programamos aqui com os jovens uma comunhão, né? Deixa eu beber bem água aqui, que eu estou um pouco em choque. Programamos uma comunhão depois do culto. Mandei no grupo os líderes. Confirma aí quantas pessoas vão vir. Ah, um aqui, um gato pingado ali e tal. 46 pessoas. Falei, fechou. Vou calcular 50, né? Porque trabalhar com um jovem é um risco, principalmente se tem adolescente. Né? E aí, trouxe dinheiro, trouxe quanto? 1,50. Estourei. Né? Falei, 50, beleza, pedi as pizzas e tal. Aí eu cheguei no culto, irmão, 7h40, já achei estranho. Porque geralmente os irmãos têm célula, então eles chegam 7h50, 7h55, 7h59. Eu cheguei no culto, estava lotado, só faltava 2 células. Eu falei, algo de errado não está certo. Né? Resumindo, irmãos, nós tínhamos 67 pessoas no culto ontem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas eu falei, e agora? O que nós fazemos com as pizzas, né? O ponto não é a pizza, não. Mas sabe, o ponto é, eu me organizei, eu me preparei, eu contei com um número X de pessoas, mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei favor. Sabe, irmão, você precisa entender que você precisa sair da tua casa para trabalhar. Sei lá o que você vai fazer, mas quando você chegar naquele lugar, você precisa lembrar, aqui eu vou encontrar favor de Deus. Sabe, irmão, sem favor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu vou contar testemunho aqui hoje, amém? Minha esposa está grávida. O Ru não é porque não é vocês que vão passar 1 ano sem dormir, né? O Ru, cara, mal nervoso. Então, baita feliz, uma princesinha, né? Em nome de Jesus, vou alcançar a favor para que ela pareça com a mãe. Né? Eu vi o aleluia aí, não gostei, tô brincando. Aleluia, em nome de Jesus, vamos orar, Tuzano. Mas sabe, irmãos, pô, a Andressa está com 6 meses, né? Falta só 3 meses. Se alguém puder me dar um abraço depois. E tem que arrumar as coisas, tem que comprar um monte de coisa. E eu pensando, não, vou parcelar essa em tantas, acho que em 48 dá, parcela em 48. E beleza, tranquilo, vou pagar, vou parcelar. E aí um irmão chegou em mim e falou, mano, vou te dar o carrinho. Falei, beleza, pode ser um Virtus, 4 portas, roda cromada. Ela vai amar. Falei, sério? Falou, sério. Falei, então, mas é que a Andressa queria um carrinho. Não, escolhe lá. Ah, irmão, você está deixando a gente sonhar. Ele está aqui trabalhando assim, não é isso não. Não é isso não. Mas, pô, a gente ganhou o carrinho, fiquei feliz, glória a Deus. Menos 48 parcelas. Aí, beleza, vou comprar o berço, tal. Aí outra pessoa falou assim, vou te dar o jogo de quarto, berço, cômoda e guarda-roupa. Aleluia. Vai movendo, Senhor, vai movendo. Aí outro falou, eu vou te dar a banheira. Falei, vou ter 3. Vou adotar mais 2. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer com isso?
Favor. Se o favor não me alcançar, é 48 parcelas. Você precisa entender, irmão, que você precisa andar em paz, no descanso, confiado plenamente no favor, porque o favor vai te alcançar. Ah, Lucas, mas o favor não me alcançou. Se não alcançou é porque não é o tempo. Eu não ganhei berço quando eu não tinha filha, mas agora que minha esposa está grávida, eu ganhei. Por quê? O favor nos alcança no tempo certo. Sabe, para de mendigar com Deus, de reclamar com Deus. Só acontece com Ele, só flui com Ele. Por que comigo? Calma, você está no tempo de Deus para a sua vida. Para de viver na comparação. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Comparar é uma maldição. Por quê? Porque Deus tem um propósito específico para a vida de cada um. No tempo certo, no tempo de Deus, o favor vai te alcançar. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Dentro desse ponto, lembro que nós estávamos em Araucária. Eu era o coordenador do seminário, né? Limpava o catarro das crianças, né? O seminarista estava lá, dava bronquinha, tem que comer, come legume. Mó saco, irmãos. Agora eu vou ter uma filha, tem que fazer tudo de novo que eu já aprendi com eles. Brincadeira. E aí, passou o tempo, 5 anos, né? Eu como coordenador de seminário, tudo mais. E aí o pastor falou, acho que acabou o tempo de seminário. Falei, mas se acaba o seminário, acaba meu salário. Se acaba meu salário, ferrou, 48 parcelas. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Vai acabar o seminário. E lá eu fazia muita despesa dos seminaristas no mercado, né? E eu comecei a zoar, porque eu falei, não, beleza, qualquer coisa eu vou pro Condor e fico lá como sacoleiro, né? Oh, bom dia, eu tiro a sacolinha, né? Mas sabe, irmãos, o favor me alcançou. E sabe, em nenhum momento eu fiquei preocupado, eu fiquei aflito, eu fiquei desesperado. Eu confiei no Senhor. E sabe, eu creio nisso. Teve um irmão que era daqui de São Paulo, ele se mudou lá para Curitiba. Não, vou caminhar com vocês e tal. Ficou lá com a gente 3 meses. Nesses 3 meses, um dia ele falou assim para mim, mano, por que você não entra na minha área? Ele já tem uma boa posição dentro da área e tudo mais. Uma área que eu nunca tinha pensado na vida. Falei, é isso. Senti paz. Me matriculei na faculdade. Era novembro, assim, faltava 1 mês para acabar as aulas. E fui, né? Me matriculei na faculdade. Ia começar as aulas ainda, nem tinha começado. Aí apareceu uma vaga no LinkedIn. Me inscrevi na vaga. Sabe o que eu sabia? O total de 0 coisas. Sabia nada, irmãos. E aí ele falou, não, você vai na entrevista e fala que você sabe isso, isso e isso. Eu falava, eu não sei. Se eles me perguntar, você sabe. Ele ficava, você sabe. Eu não sei, chorando. E, irmãos, eu fui primeiro que o processo seletivo falava que era vaga presencial, aqui em São Paulo. Eu estava lá em Curitiba. Falei, não, vou ir, né? Apareceu. Se Deus está mostrando é porque Ele quer dar. Aí fiz a entrevista e, resumindo, irmãos, passei. O trabalho era home office. Calhou de a gente ter que voltar para São Paulo, eu já estava empregado. Em 6 meses eu tive um aumento. Em mais 6 meses eu tive outro aumento. Passou 2 meses, essa pessoa me chamou para trabalhar com ele na empresa dele e tive outro aumento. Isso, dá glória a Deus mesmo, dá aleluia. Sabe o que é isso, irmão? O favor me alcançou. Lucas, por que não alcançou antes, quando você estava no 3º ano de seminário? Porque aquele 3º ano eu estava dedicando a minha vida exclusivamente para o Senhor. O favor me alcançava de outras formas. Bom, vou conseguir, senão vou ficar contando testemunho aqui. Mas, irmão, tinha um irmão lá em Araucária que ele amava o Andrés, assim, um casal amigo nosso. E ele falou, vamos viajar para Floripa? Eu falei, irmão, eu vivo da obra. Não dá. Não, vamos. Ele, vamos, não dá. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia lá um tempo. Aí o que ele fez? Para ele não falar que pagou para mim, falou, então é o seguinte, eu vou contratar 3 pacotes seu e você vai. Favor! Fui para Floripa, na conta dos outros, não, brincadeira. Favor de Deus. Olha, não tinha condição de pagar a viagem, mas o favor me alcançou. Sabe, irmãos, quando você entende que no tempo oportuno o favor de Deus vai te alcançar, você descansa e você reina. Porque você não vive afligido. Aleluia. Diga assim, Senhor, obrigado pelo seu favor. Aleluia. Segunda coisa que eu quero pontuar aqui. Quem que reina em vida? Primeiro, quem desfruta do favor. Mas segundo, irmãos, quem não se esquece do favor. Sabe? Porque a nossa vida ela é feita de lutas, de tribulações, de conquistas, de alegrias, mas também de tristezas. E sabe, no dia difícil, nós facilmente nos esquecemos do favor de Deus. Sabe, no versículo 3, o que fala? Elias teve medo e fugiu. Para quê? Para salvar a sua própria
vida. Ou seja, em um determinado momento Elias creu, existe favor, eu vou derrotar os profetas, eu vou declarar que não vai chover, mas num outro momento, Elias se esqueceu que existia a favor de Deus, e fugiu, e teve medo. Deixa eu te perguntar, meu irmão, como que você chegou aqui nessa manhã? Você está com medo? Você está com medo de não conseguir um trampo? Você está com medo da sua célula multiplicar? Você está com medo do seu casamento não dar certo? Você está com medo, vou falar do meu caso, da sua filha nascer com o rosto do seu pai? Do pai? Do que você está com medo, irmão? E segunda pergunta que eu quero te fazer, do que você está fugindo? Do que você está correndo nesses dias? Sabe, nós temos reunião com o pastor Ricardo, que é o pastor de jovens da Vinha e Videira Geral, e a igreja dele tem 1000 jovens. Sei lá, tem 3 cultos lá, acho que tem mais de 3.000 membros. E uma coisa que ele fala nas reuniões deles, irmãos, uma coisa que me fez crescer é não tardar em resolver os problemas. Eu lembro ele falando claramente, tem gente que eu conheci que demora para resolver problema. Tem um problema, sabe que não tem outra saída não se resolver, mas fica empacando. Não, irmão, sabe por que você demora para resolver o problema? Porque você esqueceu que quando você for resolver, vai ter favor. Sabe, não fuja, não tenha medo, se lembre do favor de Deus. Sabe, a fala de Jezabel, ela intimidou Elias. E sabe, irmãos, esse é a principal arma que o diabo usa para que você não reine em vida. Ele quer intimidar você, para deixar você com medo e fazer com que você se esqueça do favor. Sabe, não confunda as coisas, sempre haverá favor no tempo oportuno de Deus. Amém? Terceira e penúltima coisa, quem que reina em vida? Quem faz a parte que não é de Deus. Vou repetir isso. Quem que reina em vida? Quem faz a parte que não é de Deus. Então, irmãos, voltando para a história de Elias, qual que era a parte de Deus? A parte de Deus era não chover. Qual que era a parte de Deus? A parte de Deus era mandar o fogo. Mas qual que era a parte de Elias? Se colocar na posição. Qual que era a parte de Elias? Falar. Qual que era a parte de Elias? Aparecer. Qual que era a parte de Elias? Resolver. E sabe, irmãos, tem muita gente clamando por coisas que Deus não vai fazer. Deus me dá um aumento no trabalho, mas você não é o melhor lá. Você não se dedica. Ah, Senhor, muda o meu casamento, mas vem o dia dos namorados, você não compra um buquê de flor. Já viu essa música? Buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. É para do Ídolos, quando eu tinha, sei lá. Desculpa aí, deu uma deslizada. Mas para quem lembrou, foi legal. Mas sabe, irmãos, Deus, presta atenção, Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, meu irmão. Deus, conquista o coração dela para mim. Não é Deus que vai casar com ela, irmão, é você. É você que tem que conquistar. Sabe, eu lembro de uma situação, estava preparando, lembrei disso, até quando eu preguei em Araucária, lembro que eu contei isso um domingo. Em Araucária, irmãos, é muito gostoso, assim, tem um parque na cidade, sabe? Tipo o Parque Valpituba. Tem uma pista de corrida e tal, olímpica, tem um campo no meio, quadra de vôlei. E um dia eu fui jogar vôlei. Eu amo esporte, irmão. Se me chamar para jogar peteca, eu vou. E eu sou competitivo, hein? Poucas ideias. Jogar queimada, qualquer coisa. Eu gostava jogando vôlei e tal. Eu lembro que veio uma bola, irmãos. E a bola, bum! A hora que eu caí num banco. Só que no banco tinha uma mochila. E a mochila estava cheia de celular. É isso aí mesmo que eu senti. Favor não me alcançou agora. Aí beleza, né? Jogamos e tal. Aí um amigo meu pegou o celular. Ah, mano, quebrou a película. Falei, estouro. 10 conto, resolvo a vida. Favor me alcançou. Aí depois fomos embora e tal. Aí ele falou, mano. Falei, ixi, bloqueado. Tem uma mancha rosa na tela do meu celular. Falei, normal, na minha tem também. Tranquilo. E ele falou, não, mas fica tranquilo. Era um grande amigo meu lá também, o Murilo, o teacher Murilo. E passou. Mas sabe, irmãos, vamos supor que ele fala, irmão, e aí? Zoou meu celular. Aí eu vou lá pro meu quarto, Senhor, dá amnésia no Murilo. Senhor, toca no coração dele agora e faz ele esquecer os últimos 2 dias. Ah, não, Senhor, faz com que, sei lá. Não, irmão, o que está na minha mão para resolver, se eu posso sentar com ele e falar, mano, eu caí mesmo no celular, foi um acidente, 48 parcelas, o que dá pra gente fazer? Sabe, irmão, você precisa entender que aquilo que está na tua mão para fazer, Deus não vai fazer. A parte do Senhor é derramar a favor, mas a sua parte é se colocar na posição. Se coloque na posição, em todas as áreas da tua vida, e o Senhor vai derramar favor. Ah, eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar. Se coloca na posição, o Senhor é que vai derramar o favor.
Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. E por último, quem que reina em vida? Quem não foi parado pela frustração. E eu queria ler com você o versículo 4 ao 8 do capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 8. Está escrito assim: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo o quê? A morte. E ele disse: Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Diga comigo, fortalecido. Com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Sabe, irmãos, por algum motivo, Elias se frustrou naquele momento. Ou as pessoas podiam julgá-lo. Como assim um profeta agora está fugindo de uma mulher? E sabe, isso é o tipo de coisa que gera frustração. Mas sabe, irmãos, Elias não se permitiu ser parado pela frustração. Mas sabe por que ele não parou por causa da frustração, irmão? Porque o favor alcançou. Sabe, talvez você tenha passado por dias de frustração. Frustrado com você mesmo. Frustrado com o seu salário. Frustrado com o teu casamento. Frustrado com a tua célula. Frustrado. Mas sabe, irmãos, eu quero te dar a receita de Elias. Deita e dorme. Quando você acordar, o Senhor terá provido o favor. Para que você vença a sua frustração. Elias fugiu e falou: Senhor, é melhor morrer. É melhor acabar com a minha vida. E dormiu. Quando ele acordou, o Senhor deu um sinal. Não é melhor acabar com a sua vida, Elias. Eu te amo. Olha o favor. Come e se fortalece. Porque eu não acabei a obra que eu tenho para fazer em você e através de você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não terminou a obra que Ele tem para fazer em você. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a palavra nos mostra o Senhor criando cada coisa. Criou Deus os céus e a terra e viu Deus que era o quê? Fala comigo, bom. Ele cria os peixes dos mares, as aves dos céus. E viu Deus que era bom. Mas sabe, irmãos, quando ele cria o homem, ele não fala: criou Deus o homem, viu que era bom. Por quê? Porque Deus ainda está trabalhando em você para te tornar alguém bom. Deus ainda está trabalhando em você para te tornar como Ele é. Deus está trabalhando em você para te tornar cada vez mais parecido com Cristo. Você está num processo e as frustrações fazem parte para que você aprenda a depender de Deus, para que você olhe ao seu redor e enxergue o favor, ao invés de desejar a morte. Irmão, deita, dorme, descansa. Quando você acordar, vai ter favor. Eu amo a riqueza de detalhes da Bíblia, porque a Bíblia poderia falar: e Deus deu comida para Elias, mas não, Ele deu um pão assado. Um pão assado, sabe o que significa isso? O pão foi preparado. Pão assado é um pão preparado. Alguém teve que fazer o pão, alguém teve que colocar o pão no forno. Naquela época não tinha forno, na brasa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, enquanto você dorme, o seu pão, o seu favor está sendo preparado. Para que você possa reinar em vida, para que você possa romper com as suas frustrações, para que você possa se sentir fortalecido. Nós somos uma igreja viva, meus irmãos. Quando chega a hora do louvor, nós temos que adorar como quem é fortalecido. Mas sabe, vai ter dia que você vai vir aqui adorar como quem não está fortalecido. Feche teus olhos, busca, enxergue o favor te fortalecendo. Irmão, hoje é domingo, dia de culto, dia de ceia, dia de estar em reunião com os irmãos. Mas amanhã é o dia de você começar a sua semana fortalecido.
Ao invés de acordar amanhã pensando nas suas frustrações, acorde amanhã pensando: o Senhor proveu para mim hoje o meu favor. O Senhor proveu para mim nessa semana o meu favor, para minha casa, para as minhas finanças, para as minhas emoções, para os meus pensamentos, para o meu futuro. Existe favor disponível, por isso eu não vou parar, eu vou prosseguir para o alvo. E o favor vai me ajudar a chegar lá. Aleluia! Se você tem estado frustrado, irmãos, não pare pela frustração. Eu lembro que quando eu era novo, sei lá, tinha uns 10 anos, eu voltava da escola de van, e aí eu passei aqui no Guapituba, e vi o carro do meu pai estacionado numa casa. Aí eu falei: o quê? Algo de certo? Algo de errado não está certo. Eu achei em casa, lembro que eu falei com a minha mãe: mãe, o carro do pai estava lá numa casa no Guapituba lá. Mulher, irmão. Mulher é uma parada de outro mundo, tá ligado? E aí, beleza. Resumindo a história. Minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela. E já fazia anos. Inclusive, essa mulher já estava grávida de uma filha do meu pai. E, cara, que tempo difícil. Eu lembro que eu era muito novo. Mas sabe, eu lembro do meu casamento, dos meus votos, eu falar para minha esposa: eu sei o que é uma mulher sofrer e chorar por causa do sofrimento. Eu te prometo nunca fazer isso com você. Porque eu lembro da dor que minha mãe sentiu. E sabe, irmãos, aquilo me frustrou. Crescendo na igreja, ouvindo palavra, indo para o encontro, chego em casa, o lar destruído. Meu pai traindo minha mãe. Que Deus é esse? Eu estou lá, por que não está acontecendo? E sabe, eu podia escolher na minha infância, viver uma vida frustrada com meu pai, perder o meu relacionamento com ele, ou sabe, me alimentar, pegar o favor de Deus e prosseguir. Irmãos, eu sou apaixonado do meu pai. Meu pai, para mim, é o melhor pai do mundo, para mim. Mas sabe, eu escolhi não viver frustrado por aquilo que ele fez. Eu lembro que meu pai ia muito no bar, e eu chegava no bar, eu pedia bênção, eu dava beijo, e eu nunca ia embora sem falar para ele que eu amava. Eu decidi vencer a frustração, me alimentar, crer no favor e seguir. Hoje meu pai, quando ele não me vê uma semana, ele me liga: me desculpa, porque eu não pude. Calma, pai, tá tranquilo, fica de boa. O Senhor restaurou um relacionamento com meu pai que eu nunca tinha tido antes. Sabe por quê, irmãos? Eu não decidi ficar preso na frustração. Eu dormi, descansei, e quando eu acordei, tinha pão para mim, tinha água para mim, e eu pude prosseguir e vencer a frustração. Hoje é um dia que está na sua mão decidir vencer a frustração. Lembra, o favor é com Deus, mas a posição é sua. O favor vai vir, o pão vai vir, a água vai vir, mas você precisa tomar a posição de comer, de se fortalecer, de se levantar e continuar. E para terminar, quem que reina em vida? Quem sabe que Deus não está frustrado com você. Sabe, uma coisa é eu estar frustrado, uma coisa é as pessoas estarem frustradas comigo. Mas sabe, pode ser que você ache que Deus se frustrou com você. A Bíblia não fala que ele se frustrou, mas ele desejou a morte. Ele falou: Senhor, não dá mais. Eu era o profeta. Ele não fala isso, mas eu fico me colocando no lugar dele. Matei 450 profetas. Falei que não ia chover e choveu. Falei que não ia chover e não choveu. Falei que ia chover e choveu, e agora eu estou aqui fugindo de uma mulher. Não dá mais. O Senhor deve estar muito frustrado comigo. Sabe, irmãos, talvez você está aqui hoje e você acha que Deus está muito frustrado com você. Ah, mas eu liderava a célula, hoje não quero mais liderar não quero fazer mais nada. Não, eu vou no culto mesmo, só de domingo lá, fico de boa. Não, eu tomei as decisões, eu nem pergunto para o Senhor. E você acha, irmãos, que o Senhor está frustrado com você. Mas sabe, eu queria terminar lendo Romanos, capítulo 5, no versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa, diga comigo, imensa provisão da graça. Vou continuar lendo. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Irmão, deixa eu falar, existe para você uma imensa provisão da graça. Eu amo a Bíblia por causa das palavras que ela usa. E sabe por que ela usa a palavra imensa? A palavra imensa, quanto que é imenso? Fala para mim. Mede para mim imenso. Qual que é a quantidade de imenso? Não tem quantidade, exatamente. Existe uma provisão de graça, sem quantidade, liberada para você. Sabe, Deus não está frustrado com você, pelo contrário, Ele liberou uma provisão de graça sem tamanho para a sua vida. Ontem nós estávamos aqui no culto, o Henrique estava tocando uma canção e ela dizia assim: e os teus olhos são como pedras preciosas olhando para mim. E eu comecei a meditar nisso, o Senhor começou a falar no meu coração. Mas Senhor, como assim são como pedras preciosas? Primeira coisa, irmão, a pedra é preciosa. A pedra é algo de muito valor. É esse o olhar com que Ele olha para você. Ele te olha com um olhar de muito valor. Você custou nada mais que a morte do Filho dele. Você tem muito valor. Ele não está frustrado com você. O que mais? Uma pedra preciosa, ela brilha. Já viu o olhar de alguém apaixonado, irmão? Brilha. É assim que o Senhor olha para você. Quando Ele te olha, os olhos dele brilham. Porque Ele te ama. E o que a palavra diz? Bem sei os pensamentos que têm ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. O Senhor não está frustrado com você, meu irmão. Sabe, hoje é dia de Santa Ceia. Talvez você chegou aqui frustrado, cansado, falando: Senhor, não existe favor para mim, existe favor só para os outros. Achando que o Senhor está frustrado com você. Mas deixa eu te falar, irmão, tome a ceia com alegria e tome posse de tudo que a ceia te proporciona, porque Ele liberou para você uma imensa provisão de graça. Você pode dizer aleluia? Você pode falar obrigado, Jesus? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.